Oi, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos juntos aqui outra vez para mais um programa muito importante para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Hoje nós vamos falar sobre racismo, um assunto muito sensível, porém muito atual e importante. E para a gente tratar desse assunto, nós convidamos duas pessoas muito queridas e muito importantes para nós. À minha direita eu tenho aqui a Joana Rafael, educadora, missionária batista dos Batistas Fluminenses. Ela também é coordenadora do projeto Escolhas. Ela vai falar um pouquinho sobre isso depois. Joana, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Uma alegria ter você aqui. E à minha esquerda tem o Ricardo Rodrigues, que é advogado e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Niterói. Ricardo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, pastor. Eu espero que a gente tenha um encontro muito abençoado e muito inspirador, um encontro que sirva de educação para todos nós. Bom, deixa eu começar então falando de algo importante. A gente tem o racismo experimentado de diferentes formas. Temos o racismo norte-americano da primeira metade do século XX, temos o racismo do apartheid da África do Sul e temos o racismo nazista contra os judeus na Alemanha. O que esses três tipos, essas três manifestações de racismo têm em comum é que foram instituídas pelo Estado e era uma coisa explícita. E porque o nosso um país não tem leis que discriminam, parece que não há racismo no Brasil, não é? E a gente sabe que existe. Então eu queria que cada um de vocês falasse dessa presença, desse mal aqui em nosso país, de que forma ele é visto e vivenciado, né, no Brasil. Pode começar, Ricardo. Então. Pastor, quero agradecer pelo convite. É uma ótima oportunidade de estar aqui com a professora Joana, com o senhor, debatendo um assunto que é tão caro para a nossa sociedade. Apesar do nosso racismo ele não ter sido através de leis como os outros países, a gente costuma dizer que é um racismo que foi embasado no talento. Essa segregação ela foi silenciosa, onde foi isolado as pessoas negras. O racismo estrutural, a qual se baseia o brasileiro, e ele é muito bem disfarçado através de uma expressão chamada democracia racial, em que o negro foi isolado. O negro veio para o Brasil pela diáspora africana, ele veio como um objeto, uma coisa, e permaneceu até a abolição, quando ele deixou de ser um objeto e virou um humano, entre aspas. Que, aliás, a abolição em 1888 foi uma transição muito mal feita, né? Deixando o negro muito desamparado na sua nova fase de vida, né? Perfeito. E aí o negro que foi desumanizado para que virasse objeto, e aí ele poderia ser comprado e vendido, ele passa a ser humano e a ter os direitos inerentes que o sujeito humano tem. Só que na prática isso não ocorreu. Né? Ele perdeu, na verdade, a sua identidade com essa vinda para cá, e foi uma moeda de trabalho e sofreu todo o intempérie dessa situação. Mas foi tão cruel, foi tão covarde como os outros da África do Sul e o norte-americano. Sim. Joana, como você vê esse racismo velado no Brasil? Porque foi feita uma pesquisa no Datafolha, não vou me lembrar aqui do ano, em que as pessoas se autodeclaravam não racistas, mas quando elas perguntavam se havia racismo no Brasil, a porcentagem era maior. Então, a gente percebe que a pessoa não se identifica como racismo, mas essa mesma pessoa consegue enxergar em uma quantidade até maior o racismo no Brasil. Então, apesar da gente não ter tido esse racismo institucional de Estado, como foi nos Estados Unidos ou na África do Sul, aqui no Brasil ele é escondido, é velado. Você percebe isso de que forma na nossa sociedade? Primeiramente, obrigado por poder estar aqui. Prazer ter você aqui. A gente está sempre compartilhando o que a gente assimilou ao longo da estrada. Quando a gente olha para o racismo, a gente pode dizer assim, não houve um racismo de Estado. Até onde ele não houve,
porque diversas leis acontecidas no Brasil, elas realmente ratificam que o lugar da pessoa não branca, ela tinha um lugar. Então, nós vamos encontrar leis que dizem que eu não tenho acesso à escola, leis que dizem, eu sempre colocar eu, porque eu sou o meu povo, eu quero aqui estar tendo essa fala do meu lugar, de mulher negra, vindo de uma família pobre, que teve o privilégio de estudar. Eu tenho esse privilégio. E o que acontece? As leis, elas diziam que o negro não podia estar na escola. As leis diziam que o negro não podia comprar terra. Então, isso negar acesso são leis que acabam o quê? Fazendo com que o racismo continue acontecendo. Quando uma pessoa não tem acesso à educação, ela começa a ficar fora. Quando ela não tem moradia, então isso foi o Estado quem fez. Então eu não consigo inocentar o Estado. Ele realmente fez acontecer. Mas o processo que continua acontecendo é qual? Vamos dizer que no Brasil não tem racismo. Façamos de conta. Não tem racismo, mas os privilégios para alguns sempre existiram e estão existindo. E para alguns tudo fica sendo negado. E quando alguns de nós, né, Ricardo, ousamos dizer que há racismo no Brasil, como tantos outros pesquisadores, pessoas que nos antecederam, dizem que nós estamos de mimimi. Nós estamos apenas pedindo ao Senhor que, nesse momento da história, mais do que nunca, toque nos olhos de cada cidadão brasileiro, toque nos olhos de cada cristão. Nós estamos aqui num programa voltado para a igreja, que o Senhor toque nos olhos e tire as escamas que têm impedido as pessoas de perceberem que na sociedade tem pessoas com privilégio e outras sem privilégio. E que isso não é uma questão de meritocracia, isso foi uma questão de oportunidade histórica. Quando negam ao meu povo o acesso à educação, estão me dizendo, fique aí no seu lugar. E qual é o lugar? O lugar é o lugar da pobreza, o lugar é aquele local em que você não tem direito à saúde, não tem acesso. Tira tudo. Hoje mesmo acabou de sair um novo estudo em que diz que a mulher negra continua, após a pandemia, lá na base, lugar mais baixo da pirâmide social. Por quê? Até porque a carga tributária incide muito mais fortemente sobre a vida dessa mulher. Então, nós precisamos compreender que o racismo existe, queiramos nós ou não, queiram as pessoas aceitar ou não. Nesse tempo da história, eu convido a você, enquanto igreja, a olhar quantas pessoas que você conhece que são juízes. Por quantos médicos negros você já foi atendido, por quantas médicas negras já foi atendido? Observe isso. Tem muito pouco tempo que o Rio de Janeiro teve a primeira desembargadora negra, a doutora Ivone Caetano. Então, nós precisamos entender que não é uma questão de meritocracia, foi de negação de acesso. E é por esse acesso que há alguns anos, vamos dar décadas, que nós vimos lutando constantemente. Hoje a gente está chegando, mas ainda há um caminho a ser percorrido. É preciso que a gente entenda que numa cidade como Niterói, numa cidade como o Rio de Janeiro, é possível que haja igualdade. É possível que a gente modifique a história e que as prisões brasileiras deixem de ser os navios negreiros da atualidade. Nós precisamos compreender isso. Então, o racismo ele está aí, mas as pessoas ainda não tiveram a capacidade de perceber-se, porque tudo também é uma autoanálise. Em que momentos eu sou racista? Como que eu ajo? Uma coisa é tratar bem Joana, Ricardo, que são pessoas que têm um nível intelectual mais elevado. Mas como você vê a pessoa comum que passa ao seu lado? Existe sempre uma pergunta que eu gosto de fazer para as minhas amigas, que são ricas e que têm empregadas. Enquanto os seus filhos já chegaram à universidade, aonde estão os filhos da sua empregada que é negra? Estão soltos? Estão estudando? Estão progredindo? Porque tudo teria sido diferente se nós tivéssemos consciência de que todos temos o mesmo direito. Quando existe uma luta pela educação pública,
as pessoas que têm seus filhos na educação privada também deveriam vir lutar com a gente. Seria muito bom que questionássemos as políticas públicas. Por quê? Uma cidade ela é mais inteligente, ela é mais sustentável, à medida que todos vão subindo juntos. Sim, claro. Nós precisamos ter isso. Então, quando eu me fecho, já que tudo que é meu está satisfeito, eu não preciso me preocupar com o outro. Quantas mulheres criaram os filhos da sua patroa e não cuidaram dos seus filhos? Quantas hoje amargam isso? E aí vai ser a própria família da patroa que vai dizer, é bandido porque quis. E não é bem assim. Faltou oportunidade, talvez tenha faltado afeto. Então, se nós pudéssemos, a partir de agora, mudar o processo, né, cada um que nos assiste começar a compreender melhor por que essas pessoas estão insistindo nesse assunto. Sair do seu lugar de conforto e começar a compreender a história, reler a história do Brasil a partir do nosso ponto de vista. Porque a educação contou a história que ela bem entendeu. E esse é um ponto importante, Joana. A gente percebe claramente a presença do racismo quando percebe que a população do Brasil, quase 56% da população brasileira é de negros. E quando você aponta para os filhos das amigas ricas e os filhos dos negros, a gente percebe que o acesso à universidade é muito mais demorado. Os lugares de poder, os lugares de decisão, de fato, vai tornando tudo muito difícil para o negro. E quando eu comecei a estudar, a ler um pouco sobre isso, o sentimento de desconforto é muito grande. Porque quem tem o mínimo de consciência percebe algo está estruturalmente errado. Porque é uma reprodução tão automática que tudo foi naturalizado. Os lugares naturais são esses, quando na verdade isso não é natural, isso é uma distorção. A gente percebe que logo depois da abolição dos escravos, houve um processo de abertura para imigrantes europeus. Não foi feita a mesma coisa com os negros que já estavam aqui, tiveram inclusive que construir um Brasil. Então você percebe que, mais uma vez, foram postos de lado. Então a dívida que existe hoje é imensa e o que se propõe mesmo é fazer, eu acho que é importante a gente entender, é que essa diferença ela é fruto de uma injustiça, de um desequilíbrio. E eu concordo que uma sociedade sustentável, boa de se viver, é a sociedade da equidade, do equilíbrio, em que todos têm os acessos a tudo, né? Essa é a proposta de Jesus Cristo. Isso. Que todos tenham vida e vida em abundância. Não é só para um grupo. Nós precisamos repartir melhor. Eu sempre penso que se nós olhássemos melhor o Sermão do Monte e mergulhássemos nele, como cristãos, nós já teríamos dado um passo para essa transformação. Mas como isso ainda não aconteceu, porque nós não fomos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós hoje estamos sendo assim, né? Eu digo um privilégio estar aqui com você, pastor, vendo você, pastor da Igreja Plena, que é uma igreja referência, uma igreja Zona Sul, sentando e dialogando isso. Olha que avanço, que maravilha a gente encontrar isso, porque é importante que tenhamos pessoas de influência que venham para a luta conosco e ajudem a igreja a perceber o que ela ainda pode fazer e acelerar o processo. A gente está andando com passos pequenos, mas se a igreja, né, uma igreja como a Plena, se solidariza e investe nisso, nós vamos avançar um pouco mais. E, com certeza, eu sempre digo, quanto maior a igualdade social, menores índices de violência. Sim. Nós precisamos disso. Sim. Então, eu penso que aí, quando a gente está aqui hoje falando disso, nossa, é um avanço. E todo avanço deve ser celebrado. Amém. Ótimo. Acredito nisso todo o meu coração. Queridos, vamos agora para um novo momento aqui do nosso papo. Eu queria que o Ricardo me dissesse se tem, como ele aparece, o racismo dentro das nossas igrejas. Pastor, eu entendo que a igreja ela é um organismo dentro da sociedade. Ela funciona equilibrada. Então, ela traz algumas situações que existem fora da igreja. Só por ser evangélico, nós não estamos imunes
a situações desagradáveis. Até por causa, perdão, do racismo estrutural que você fala, não tem como a igreja estar fora dessa estrutura. Perfeito. Né? A igreja não poderia ser alienígena, ela compõe um todo. E no meu entendimento, o que ocorre o que deveria ocorrer, aliás, seria um recrutamento de algumas lideranças negras que poderiam ser melhores absorvidas na própria estrutura da igreja. No nosso inconsciente se naturalizou, como a professora Joana muito bem colocou, qual o lugar que o negro ele deve pertencer. E essa questão, ela age muito, mais uma vez, eu reitero, no nosso inconsciente. Então, o recrutamento poderia ser uma coisa mais voltada. Nós tivemos uma experiência com a Magazine Luiza, obrigado, e outra, acho que a Baia, que fizeram um programa e direcionaram o recrutamento para pessoas negras. Houve uma grita da sociedade dizendo que era racismo reverso. Ora, se a sociedade nega que existe racismo, como pode haver racismo reverso? Então, o que se naturalizou foi se entrar em gabinete de autoridade, de juízes, de desembargadores, e você notar que ali as pessoas são todas brancas, enquanto as pessoas negras exercem funções subalternas. E essa questão de meritocracia, onde você justifica essa situação, né? Niterói 55%, desculpa, o Brasil tem 55% da sua população negra, Niterói um pouco menos, 36%, porque, querendo ou não, é uma cidade excludente, isso se transmite em todos os segmentos. Não é diferente na igreja. Não né? é diferente dentro da nossa igreja. Bom, o racismo na igreja, ele tem algumas características muito interessantes. Você vai encontrar muitas pessoas negras em diversas igrejas, especialmente pentecostais. Eu percebo muito racismo dentro da inclusão, do processo de inclusão, do que é a cultura negra, dos nossos sonhos, que eles foram apagados da liturgia. Sons. Os sons. Tá. Por exemplo, eu vou colocar exemplos assim, bem pessoais, que é bem mais tranquilo. Eu sou membro de uma igreja linda e maravilhosa, Capela Batista em Niterói. Uma certa feita, juntamente com o ministro de música, o Humberto, nós preparamos uma cantata para celebrar missões. E colocamos todos os ritmos brasileiros. Tínhamos tudo, do norte, nordeste, sul, lindo. E foi considerado escândalo por alguns. Esse é o racismo. Porque quando eu trago os sons do Brasil, a igreja ela tem dificuldade. Ela se sente muito mais fácil de lidar com os sons oriundos da Europa. Os hinos do cantor cristão, que nós batistas cantamos. Então, quando você traz o samba, e na nossa igreja nós tivemos uma banda só para God, a garotada tocava samba, era lindo. Mas para alguns era um escândalo. Então, assim, esse racismo existe, as pessoas não percebem que, ao negar a cultura negra, a cultura indígena, elas estão sendo preconceituosas, sim, e estão usando de racismo. Isso é muito interessante. Então, nós precisamos atentar para essas coisas. Eu digo que eu sonho com uma igreja brasileira, em que eu me sinta e que eu possa me mexer com tranquilidade e que isso não seja considerado um escândalo. Nós precisamos entender a cultura negra e parar de demonizá-la, porque nós a demonizamos o tempo todo. E ela é linda. Gente, eu sou filha, eu sou negra. Qual é o problema da minha avó ter sido mãe de santo? Não, e a raiz desse país também, né? Eu sou a raiz desse país. Então, esses ritmos, eles têm que vir para a celebração, porque o nosso Deus, ele aceita o meu culto feito de coração. O que Deus quer são corações convertidos. O Deus de Israel. Israel é um povo que canta, é um povo que dança.
E aí no Brasil a gente tem uma igreja, hoje um pouquinho mais mexidinha, mas nós temos uma igreja durinha, durinha, durinha. Isso é santidade. Apenas a voz demonstra o seu louvor. Mas na minha cultura, todo o meu corpo celebra ao Senhor. Então são coisas que vieram também e que nós podemos, né, perceber esse Joana, racismo. Aproveitando que você, como educadora, está muito envolvida com alunos, com ensino, há projetos que estão sendo pautados, que são muito interessantes, de se colocar na educação infantil a história africana, porque a gente não estuda a história da África, que é o berço da humanidade, inclusive. Né? Então a gente tem aqui uma contribuição da cultura afro no país que conhece-se muito pouco da história da religiosidade africana, da formação cultural africana. Então acho que uma maneira da gente se acostumar com essa musicalidade brasileira é entender a história por detrás das pessoas que construíram o Brasil. Né? Então esse é um assunto que vem à superfície agora muito fortemente nos próximos anos. Né? Sim. Verdade. Existe por parte da Igreja Evangélica Brasileira uma verdadeira perseguição, né, para que as escolas adotem e vivam, segundo os princípios que a gente tem na educação, que é a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que dizem que é preciso aprender a história da África, a história do Brasil, vista a partir dos afros, e a história indígena. Nós temos uma verdadeira perseguição. Sabe por quê? Existe uma ignorância, porque se considera que ao ensinar a história africana, se vai ensinar a religião africana. É muito interessante, porque as pessoas não têm nada contra aprender sobre os deuses gregos. A educação brasileira conseguiu ensinar o Egito, mas sem dizer que o Egito fica na África. O Egito é um lugar solto no paraíso, em algum canto. E aí nós não conseguimos ensinar a África, porque demonizamos a África. Gente, a África é o berço da humanidade, não tem nem por onde pular. Berço do cristianismo também. Então, essa cultura brasileira, aí eu vou falar de cultura brasileira, em que alguns, para dominarem, disseram que tudo que vinha da África era ruim. Vamos entender, né? No universo cristão, o pecado tem cor. E qual é a cor do pecado? É negro. E isso fez com que pessoas negras, quando chegassem na igreja e elas fossem comentar alguma coisa sobre racismo, já era chamado de rebeldia. Eu sempre fui rebelde, obrigada. Mas isso é muito, muito pressionado. Né? Quando nós vamos evangelizar, não sei se a sua igreja usa pulseirinha da salvação. Não. Mas nós batistas usamos muito pulseirinha da salvação. Aí está lá, né? O amarelinho, que é o ouro, né? A Deus toda a honra e toda a glória, né? E Deus nos criou para isso, mas o pecado, que é preto, nos separou de Jesus, e nos separou de Deus. Aí Jesus veio, aí a cor vermelha da bolinha, sempre, e nos lavou. São coisas muito sutis que a gente nem percebe o quanto que atrapalham. E aí, tendo lavado, como é que ficou o coração? Ficou branco. Gente, isso é um princípio de Spurgeon. Foi ele que falou isso, é um dos maiores teólogos de todos os tempos. Mas ele apresentou isso e nós reproduzimos isso com muita naturalidade. Agora, você imagina aquela criança, pequenininha, ela começa a ouvir que ela é da cor do pecado, que ela é preta, que ela é ruim, que ela é suja. Como é que vai ficar a autoestima? Isso é muito importante vocês trazerem para a gente, porque nós não temos noção dessas coisas, do quanto elas podem ser prejudiciais. Mas, perdão, te interrompi. E aí a criança, ela vai querer ser branca. E ela vai representar, isso eu vejo na escola, ela vai se representar uma criança negra linda, ela vai se representar branca de olho azul. Ela vai negar quem ela vai ter raiva de si mesma. É aquela criança que chora, ela dorme, ela acorda, ela chora e diz: mãe, por que eu não nasci branca? Tudo isso, enquanto igreja, nós podemos transformar a partir de agora. A gente pode mudar o modo de ensinar o plano de salvação. A gente pode ajudar para que os nossos educadores, que estão aqui nos nossos bancos, conheçam a história melhor e transmitam a história da África
E não necessariamente eles não vão ensinar a prática religiosa do afro. Eles vão dizer sim, que na África, em muitos lugares, não são em todos, se cultuam os orixás. Vai falar que se cultua. Mas eu não falo que na Igreja Católica se cultua Maria. A gente vai falar A gente fala disso. da mitologia, do panteão grego, do panteão romano, a gente fala dos deuses romanos e gregos. A Não gente tem problema. vai apenas contar sobre isso, Isso a gente aí. não vai ensinar e não vai dizer que a criança tem que ser adepta. Como se ensina também a reforma protestante para as crianças. Então nós precisamos ter essa naturalidade e parar de demonizar, porque isso provoca, né? Isso enraiza ainda mais esse racismo e mantém a desigualdade social. E mantendo a desigualdade, mantendo esse sofrimento, mantendo um povo à margem, nós estamos indo contra o princípio libertador de Jesus Cristo, a qual ele nos convidou. Vocês vão falando e vão tocando vários assuntos legais. E eu sei que o Ricardo gosta do tema do racismo estrutural. Lendo um pouquinho o professor Silvio Almeida, ele fala da criação do conceito de raça dentro de um momento historicamente, culturalmente muito importante, que foi o Renascimento, muito libertador daquela opressão da Igreja Católica, e depois, com o avanço do Iluminismo, a criação do sujeito civilizado e do sujeito selvagem. E a referência do sujeito civilizado é o europeu. E tudo que destoasse do europeu era visto como selvagem ou primitivo. Daí, eu acredito que esteja a base para a ideia de raça diferente, porque a humanidade, o conceito de ser humano, digno de todos os direitos, ela nasce como revoluções liberais. Revolução da França, igualdade, fraternidade, me esqueci o terceiro. E aí eles vão avançando pelo mundo como liberdade, como colonizadores, sendo que para as colônias esses princípios não valiam. Aí vem a revolta do Haiti, em que eles queriam dos seus colonizadores os princípios que eles usavam na terra. Então você percebe que era um discurso para si, mas não para os outros. E aí, Ricardo, vem a estrutura toda que é feita para privilegiar o homem euronormativo e que tudo que fosse diferente dele era visto como primitivo, atrasado e necessário de reforma, né? Então acho que é muito importante, se você quiser fazer acréscimos aqui vai ajudar bastante, entender que essa construção é muito antiga. E que por isso, porque a gente já nasce nessa cultura, acho que tudo é absolutamente natural e não é, né? Sim. Foi totalmente intencional essa situação, porque como que poderia se explicar um ser humano subjugando outro ser humano? Tiveram que desumanizar o negro para que pudesse se invadir a África e ali sofrer toda sorte de intempéries, etc. E tal. Com esse conceito novo, que é um conceito do iluminismo de raça, que não existia, né? Porque como é que você vai diferenciar um ser humano do outro se é tudo igual? Perfeito. Tem que fazer de raça, de forma, né? Perfeito. E a raça a qual a gente faz parte, pelo menos no meu entendimento, é a raça humana. Quando se inventa um outro grupo, ele pode ser vítima a bem de todo o processo de crescimento da própria humanidade. E aí sofre essa situação. Quando a professora coloca que a Lei 10.639 de 2003, ela já deveria estar efetivada e há essa resistência em se cumprir a lei. Que é a lei que ensina a cultura africana. Africana, é justamente para minar a autoestima daqueles que estão recebendo a educação. Ela foi aprovada em 2003. 10.639 de 2003. E não está em andamento. Ela não está efetivada como a 3110 de 2014, que era o Estatuto de Igualdade, que é o Estatuto de Igualdade Municipal de Niterói, se levou 6 anos para ser regulamentado. Existe uma má vontade do poder público em se efetivar as leis que venham trazer igualdade ao povo negro, porque o privilégio, o repartir, ainda não foi assimilado, que vai trazer uma melhora para a nossa sociedade, porque se perde muito na construção da própria tecnologia, ciência. Talvez se algum negro poderia ter inventado alguma vacina, alguma situação. As capacidades são as mesmas.
quando se mata ali a diversidade, se empobrece muito a nossa cultura, a ciência e etc. e tal. Então, eu creio nisso. Posso pegar um gancho que você falou? Imagina, por favor. Isso que você falou, quando se mata a oportunidade. O que eu consigo ver é que o negro há séculos vem sendo subalternizado e chega a um ponto que ele já nem sonha mais. Sim. Porque se naturalizou que o teto que ele pode chegar é aquele, quando na verdade isso é um absurdo. Porque a gente tem nas nossas comunidades cientistas, médicos, advogados, crianças que num desenvolvimento igualitário chegarão certamente àquelas posições que para eles são impossíveis de se chegar. Então eu entendo que incluir essas matérias no nosso currículo é importante para levantar a autoestima de uma criança que foi treinada e dirigida para ficar num certo patamar. E o grande problema, acho que hoje, de violência no Brasil tem a ver com essa desigualdade. Tem a ver. Então, quanto mais igualdade a gente tiver, mais paz social a gente vai ter, com certeza, né? Isso, pensando nesse sentido, mas pensando no sentido de dominação, porque o racismo é um projeto político onde se visa subjugar o seu semelhante, ele tem toda uma intenção. Então, o que nós naturalizamos, na verdade, é intencional. Começou muito lá atrás e chegou até nós. A doutora Cida Bento, ela tem uma tese de um pacto narcísico, onde algumas pessoas brancas se aplaudem, se contratam e casam entre si, excluindo as pessoas negras. E as pessoas negras se tornam o alvo da polícia, do desemprego, de toda a situação. Você vê que antigamente os anúncios para se contratar empregados eram: precisa-se de funcionários com boa aparência. Quem lia aquilo ali já sabia o que se queria dizer. E hoje em dia só mudou a nomenclatura, né? Qual perfil? Você não tem o perfil, você não se enquadra. E quando se diz essa situação, se entende o que está querendo se dizer nas entrelinhas. Então, quando a gente começa a dar estudo à nossa população, a armar, ter uma paridade, essas construções, elas caem. Por isso que há o desmonte de várias instituições. A escola pública, que era um trampolim, foi desmontada. Niterói tinha um liceu, IEPIC, Henrique Lage e outras escolas que tinham um ensino de qualidade. Depois do SUS, onde a população negra e pobre se trata. E agora as faculdades públicas. Existe toda uma intenção de se privilegiar um determinado grupo para se manter no poder. Mas isso é tão natural, isso é tão escamoteado, que se você não estiver atento, passa. Né? E outra coisa, criminalizamos ser pobre, criminalizamos ser negro. Né? A professora disse anteriormente sobre a questão de navios negreiros e tal. Os presídios, né? Navios negreiros. Então, houve essa situação. Se você reparar, a população, a média nacional é 55%. Mas se você for no presídio, essa média sobe. Não, é absurdo. Eu dava aula em presídio. Você estranha quando vê um branco lá dentro. Por quê? Porque a interpretação daquele que vai aplicar a lei, ele interpreta de uma outra forma. Um caso, se você... Né, nós somos totalmente contra a política de uso de drogas, mas a gente tem que fazer um paralelo, porque se você pega uma pessoa usuária de droga numa zona sul, numa cor branca, ela é um playboy alguma coisa. Quando isso ocorre dentro das comunidades, ele é criminalizado. Com um mínimo de quantidade entorpecente, ele é elevado à posição de traficante e sofre ali uma carga. Está muito em voga em Niterói as prisões de jovens negros de comunidade, sendo reconhecidos pelo Facebook. É um padrão agora que está sendo adotado. Sequer eles têm antecedentes criminais. Inclusive, a STJ e a STF, ultimamente, já lançou
uma súmula, ou melhor, uns julgados novos, dizendo que não é possível a condenação apenas pelo reconhecimento fotográfico. Mas mesmo assim, até chegar num ponto de absolvição, tem todo um iter processual em que aquele jovem negro fica encarcerado num ambiente que não é dele e acaba se corrompendo ali dentro pela sua própria sobrevivência. Então, é uma questão, é um ciclo vicioso, Sim. que se não for quebrado, vai ficar reproduzindo esse quadro. Isso. Uma outra coisa que me chama a atenção é que os legisladores que criam leis muito severas, com penas muito severas para crimes violentos, crimes que normalmente eles não vão praticar. Mas me parece que as leis, que as punições para crimes do colarinho branco, por exemplo, crimes não violentos, são muito menos severas. Parece que há uma má intenção nesse sentido, porque o crime de corrupção, ele mata em larga escala e mata por gerações. Então você percebe que me parece haver, eu não sou da lei, eu não sou advogado, mas me parece que já há uma má fé na hora de formular a lei quando se vê uma mão pesada para algum tipo de crime. E é preciso que haja realmente uma lei que iniba a repetição, mas é preciso que haja também muito peso na hora de punir os crimes não violentos, mas que vão gerar uma sociedade muito violenta. É certa essa visão de que o legislador, que na sua maioria é formado por pessoas brancas, tem a mão mais leve para a penalização de crimes que são cometidos por essa classe e uma penalização muito severa para crimes que são praticados de modo violento. E eu não estou querendo abrandar a penalização pelo crime violento, que é violento, mas eu estranho a brandura para com a dificuldade que se tem de prender um sujeito que roubou dinheiro da escola e que vai matar uma geração inteira de jovens porque tirou o dinheiro dali, precarizou a escola. É por aí isso. Procede o que eu estou falando. Você está totalmente correto, porque o nosso Código Penal, se eu não me engano, é de 1940, pós abolição da escravatura. Então, ali se criminalizou a capoeira, a vadiagem, para se ter um controle social, porque a população negra era muito maior do que a população branca. E, nesse período, ao convite para que os europeus venham para o Brasil. E nesse convite vieram, nessa época, os italianos. Anteriormente, parece que já tinha vindo os suíços, e eles recebem esse convite. E quando eles recebem esse convite, é uma cota, porque eles recebem as passagens, insumos, terras, toda uma estrutura para que começasse uma nova vida. Então eles foram desejados. O negro não. O negro ele veio para trabalhar. E quando quando surge a abolição, né, por um fato político daquela época, o último país do Ocidente a realizar, nós fomos totalmente excluídos de toda essa situação. E foram os construtores do Brasil. Os construtores. Por isso existe essa dívida histórica e, na minha opinião, como advogado, não está prescrita. Né? Então precisa ser reparado através das políticas. Pode ser as políticas públicas, podem ser as privadas. Uma igreja que, sendo de uma zona sul, repara que a sua membresia é composta por negros e brancos, fazer um recrutamento entre os seus membros visando dar acesso a pastores, ministros de música, a dirigentes, para que essa situação possa ser reparada. E, com o andar da carruagem, não se precise mais. Mas a gente sabe que a volta de uma escola pública de qualidade, ela vai ser complicada. Então, como que a gente vai igualar se a maioria das pessoas negras estudam em escolas públicas? Então, essa reparação, ela urge, é para ontem. A gente não pode pensar numa coisa para ser aplicada. A cota racial, ela é uma tentativa de se pagar uma dívida para quem trabalhou e construiu esse país. Existem famílias no Brasil ricas até hoje pelo trabalho escravizado. E quando se abre as porteiras e os negros saem, eles não foram recompensados.
não tiveram direitos trabalhistas, previdenciários, tudo isso se esvaiu. Muitos nem sabiam para onde ir. Então, existe um romantismo muito grande de que a escravatura negra foi mais branda do que em países como Estados Unidos e África do Sul. Pelo contrário, existiram estupros, sevícias, assédios, torturas, mortes. Então, existe essa dívida que eu acredito que todos nós, inclusive, não querendo causar polêmica, mas a igreja também tem uma parcela de culpa, porque quando houve essa reforma do protestantismo, não se tocou nesse assunto. Foi uma reforma de branco para brancos. E o povo negro que estava escravizado? Né? Quando houve nos Estados Unidos, os pastores começaram a falar sobre a teologia negra e aí foi se envolvendo a igreja, porque não se trata de caráter, ser racista ou não, mas se trata de toda uma estrutura, uma naturalização. Verdade. Muito bom. Joana, a gente já está caminhando para o fim e você, como educadora, evidentemente dentro de contexto de igreja, como você acha que o departamento infantil, de ensino infantil da igreja, de ensino de crianças e adolescentes pode contribuir para essa mudança de uma situação que pede urgência nessa mudança, né? Como é que você acha que o departamento infantil de ensino de uma igreja, o departamento de ensino dos adolescentes pode ser fundamental nessa virada? Bom, como você, eu sou bastante prática. Eu não sou da educação infantil, meu perfil são os adolescentes, sou fã, mas acabo atuando com a educação infantil porque a gente está dentro da igreja e quem é missionário se envolve com tudo um pouquinho. Mas, a partir de estudos, o que eu acho que seria legal? Quando a gente faz peça de teatro, vamos deixar as crianças negras também serem protagonistas? Já vai ser muito legal, porque a criança que não é negra, ela vai ver que o colega dela está em condição de igualdade. Vamos observar se os livros que nós adotamos para nossas crianças, a gente tem Jesus representado como romano ou Jesus de Israel, que não é branco. Ele não é branco, ele não é negro, ele tem a pele queimada como nós temos. Já vai ajudar muito. Uma outra coisa que vai ajudar muito é ver que histórias nós contamos e como que nós colocamos o pecado e a cor preta. Eu acho que a gente consegue modificar isso, tá? De maneira assim, bem prática. E quando falar, por exemplo, a gente recebe crianças negras na igreja, aqui também vocês recebem com certeza. Então, por exemplo, chegou uma criança negra linda. Você não precisa dizer que ela é uma criança negra linda. Diga simplesmente que ela é linda. Ponto. Como você não fala para a criança branca, você é branca e é linda. Nós não fazemos isso. Mas por que quando é criança negra, você faz questão de frisar que ela é negra? Então, talvez são esses cuidados no falar, eles vão nos ajudar. Quando você deixá-las conviverem, e quando você perceber, porque em verdade é assim, como em casa os pais são racistas, as crianças na igreja demonstram isso. E aí o que acontece? Misturem eles, deixem eles comerem juntos, brincarem juntos, porque você percebe aquela criança branca que não senta com a criança negra. É incrível, mas isso acontece nas igrejas, eu já vi. Eu já vi casos assim de pais que não deixavam as suas crianças irem para o culto infantil ou para a classinha, que era para filhinho deles não se misturar com ninguém, porque na igreja haviam crianças pobres e negras. Eu já vi isso. E é muito triste você ver isso de cristãos. É triste e revoltante, né? Então você vê crianças que foram educadas racistas e que vão ficando adolescentes, no grupo dela, ela só chama para ir na casa dela, ela só convive com as crianças brancas. Mas quando o menino preto se destaca, consegue subir, vai para a universidade ou passa por uma academia militar, no dia seguinte ele é convidado para ir na casa do branco. Por quê? Porque ele ascendeu socialmente, ele perdeu a cor. Não, ele continua sendo negro. Então, nós precisamos, somos nós pais que educamos nossos filhos. Aí, veja bem, essa educação antirracista, ela teria que vir de casa. Eu penso que é assim. Sim. Se você é cristão e você sabe que Deus não faz acepção de pessoas, você também não vai fazer.
Mas se o seu filho observa você maltratando a sua empregada e dizendo que ela é negra e ela é suja, o seu filho vai aprender isso. E quando chegar na igreja, ele vai encontrar com a criança negra, ele vai associar o que ele ouviu em casa. Então, a primeira coisa começa comigo. Eu tenho que começar a me vigiar. Como que eu trato? Eu trato como pessoa, como ser humano. A minha empregada, eu trato o meu motorista dessa maneira? Precisa entender. Porque aí a criança na igreja, ela vai reproduzir. E aí a gente, como educador, a gente observa. Você não senta com fulano? Aí te fala bem baixinho. É sujo. É doído isso. Porque essa criança, ela vai crescer assim. E aí, quando mais tarde ela for disputar uma vaga na UF ou na UERJ de medicina, ela tirar uma boa nota, mas ver que ela ficou para trás, porque a política de cotas contemplou a jovem negra que veio da escola pública, essa criança às vezes se revolta e fala, aquela macaca entrou na minha vaga. Eu já encontrei muitas pessoas assim com raiva da política de cotas, porque os seus não foram contemplados. Mas não olhe e vê que o seu filho, a sua neta, estudaram nas melhores escolas o tempo todo. E aquele jovem que entrou por cotas, ele não recebeu tudo isso. Então, a gente está tentando agora o quê? Vamos acertar isso. Então, assim, a igreja, ela pode fazer coisas bem simples. Sim. Os filmes que eu projeto, eu posso projetar filmes em que haja crianças negras como protagonistas, porque aí a criança ela vai aprendendo. Tanto a criança negra vai se percebendo e vendo representada, como também a criança branca vai vendo a outra com valor. A gente faz um trabalho conjunto ali na salinha com eles. São ações bem simples, mas que nos ajudam. E, normalmente, as professoras não ficam atentas a isso. Então, é o aprendizado simplificado que vai permitir com que essa criança vá se desenvolvendo, todas elas vão se desenvolvendo o quê? Se olhando como pessoas iguais. Elas vão andar juntas. Isso é muito importante. E muito simples de se realizar. É importante a gente entender que para nós hoje não basta dizer eu não sou racista, mas sim sou antirracista. Porque o que se pede, o que se clama é que imediatamente se haja em favor dessa imensa população do Brasil que não tem os mesmos acessos. Então, essas propostas que a professora Joana está colocando são coisas muito interessantes, porque é bom para o menino perceber que, sendo ele negro, ele pode um dia se tornar pastor da igreja, ele pode um dia se tornar um dirigente de louvor, como já é o caso aqui. Colocar as pessoas nesses lugares de destaque, integrar bem, elogiar de forma sincera e verdadeira, sem fazer atribuição a cores, são dicas muito importantes. E quando a gente falava sobre educação infantil antirracista, isso é muito importante mesmo, porque a gente já cria uma nova geração muito mais envolvida com o assunto de forma mais natural. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pode. Porque foi uma criança que fez isso, então, educada na igreja, então, todo ano tinha peça de teatro no Natal. Não tem no teatro, não tem Natal. E aí, sempre que o garotinho preto ele era convidado para participar, ele tinha que ser o diabo. Nossa. Chegou um ano que ele disse à professora, ele já tinha uns 9 anos, ele falou que não ia ser o diabo, que ele queria ser Jesus. E aí criou-se uma polêmica. Ele falou, olha só, não tem nenhum. Ele falou, eu aprendi que não tem a cor do diabo na Bíblia, mas Jesus pode ser da minha cor. Eu aprendi isso. Então, se eu não for Jesus, eu também não participo mais. Então, assim, foi uma criança, certamente ouvindo em casa, ela posicionou, ela levou a igreja a se posicionar. Então, são coisas que nós fazemos, reproduzimos, e que podemos passar a evitar. Todos nós podemos representar Jesus, todos nós podemos representar Maria. E com aquele cuidado das coisas simples da corzinha da pulseira, são coisas que se juntando faz uma grande diferença, né? Ou quando uma criancinha desenhar, e ela desenhar, uma criança da igreja desenhar, né, que Jesus é só branco, você fala assim, olha só, já ensina historicamente, a região que Jesus nasceu, as pessoas não eram brancas e não tinham olhos azuis. Mas isso você ensina em amor. Você não pode agredir uma criança. Você precisa fazer ela crescer. Porque muitas vezes, na hora de educar, a gente tem tanta pressa que a gente atropela.
mas existe um processo na educação, nessa compreensão. Então você vai pegando, já temos bastante filmes que nos ajudam nisso, né, alguns desenhos animados também, que vai fazer para que a criança, aqui a gente fala muito de autoestima, o nosso maior problema na educação infantil com as crianças negras é a baixa autoestima. E isso vai sendo processado. Então nós podemos, a igreja pode ser a grande aliada, porque nós temos muitas crianças negras dentro das igrejas. E elas podem ser ricamente abençoadas. Que assim como a gente às vezes paga, a gente encontra uma criança negra que é muito estudiosa, eu conheço membros de igreja que fazem isso, que financiam estudo. Talvez na sua também aconteça muito isso, de financiar estudo, investir naquela criança. Devemos investir primeiramente para que ela se ame, se aceite. E a partir dali, gente, ninguém para. Nós vamos ter os nossos médicos, os nossos cientistas, os nossos grandes pastores para esse tempo no Brasil. E assim, e pastores comprometidos com a fiel palavra. Sempre com aquele cuidado de não ter aqueles pastores que às vezes nos decepcionam também. Mas a gente precisa formar gente que, para esse Brasil que está chegando, para a nossa Niterói, acho que a gente pode ter muita coisa boa. Muito bom, muito bom. E, Ricardo, para terminar, eu sei que você teve um papel importante na questão das cotas para concurso público em Niterói. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você é um advogado da cidade, luta aqui na cidade, e contasse como foi essa última conquista, qual é o benefício que isso traz para a nossa população. Pastor, a gente analisou a história e viu que o poder público sempre resistiu à inclusão, né? A população negra precisa da segunda revolução, que é a inserção na nossa sociedade. E a gente percebeu que existe um código, um estatuto muito bonito, que é a Lei 3110 de 2014, mas não tinha sua eficácia, porque existia uma vírgula ali, o racismo estrutural. E aí a gente começou a fazer uma movimentação, procurando as pessoas notáveis dentro da cidade, explicando o que estava acontecendo. E o movimento ele foi crescendo, até que fizemos uma passeata em que o prefeito foi sensível ao nosso pleito e regulamentou as cotas raciais. Para concursos na cidade. Para concursos públicos na cidade de Niterói. Então a gente já sabe que no próximo ano todos os concursos acima de 3 vagas terão que constar essa reserva legal. Sendo que vai ter que haver autodeclaração e passar por uma banca de identificação, onde será verificado, porque está havendo muitas fraudes. Ao contrário dos Estados Unidos, onde isso talvez não ocorra, no Brasil existem muitas pessoas que estão pegando as vagas das pessoas negras, né? Porque a nossa intenção é dar um alívio para as pessoas que são retintas, para os negros que sofrem essa perseguição. Porque existe ainda o fato que é o colorismo. Os negros mais perseguidos são os retintos, são os negros que têm a pele mais escura. Né? Quando o negro, ele, por algum tipo de situação, ele tem a pele mais clara, ele é tolerado dentro de ambiente de poder. E quando esse negro ainda adere ao mimetismo, que é alguns fatores que alisa o cabelo e etc e tal, tentando se adaptar ao mercado de trabalho, ele sofre muito menos perseguição. Então, a regulamentação foi uma vitória do povo de Niterói, algumas pessoas brancas, também os nossos aliados, ajudaram, e a gente ficou muito feliz, mas temos que prosseguir. Ainda tem uma grande estrada, né, apenas o começo. Vamos estar vigilantes, fiscalizando, ajudando ao poder público para que seja destinatário dessas vagas aquelas pessoas que realmente são perseguidas. Que, como a professora Joana falou muito bem, quando há uma ascensão social, alguns negros deixam de serem negros e passam a ser morenos, né? Ou outras nomenclaturas que eu não vou ousar falar aqui, mas existe realmente essa situação da perseguição ao negro retinto e a gente
contribuiu para que essa vitória chegasse, para que as pessoas pudessem ascender, né? Procuradores, médicos, professores, porque é onde há essa carência. E tomara que essa ascensão seja dada às pessoas negras com consciência negras, porque vão disseminar essa situação. A gente precisa de um trabalho pedagógico no sentido de... Tá muito em voga agora a alfabetização racial. Nós precisamos nos alfabetizar racialmente, tanto negros como brancos. Ótimo. Parabéns pela vitória maravilhosa que vocês Imagina, conquistaram pastor, agora. obrigado. Queridos, para terminar, uma mensagem de cada um, uma mensagem de esperança para o povo que está assistindo a gente aqui até agora. Começo. Eu quero falar para você que está acompanhando a gente. Lute para que o reino de Deus aconteça. E reino de Deus, reino de paz, é o reino onde todos nós somos iguais. Temos oportunidade, podemos chegar aonde Deus preparou para nós. É muito comum a gente falar, Deus tem um plano sobre a tua vida. É quase um chavão na boca dos cristãos. Mas certo é que o plano de Deus para todos os povos é a dignidade, é a alegria, é a paz junto com Ele. Então, que seja você que está nos ouvindo, uma pessoa que colabore para que Niterói, para que o Rio de Janeiro, para que o Brasil, para que no mundo, todos nós possamos desfrutar do reino de Deus já aqui nessa terra, em nome de Jesus. Ótimo. Ricardo. Eu quero agradecer à Igreja Plena, ao pastor Fabrini, por essa oportunidade de falar para vocês. E precisamos de mais aliados. Vocês que são brancos e querem se juntar a nós, você que é negro, que ainda não tem essa consciência, né? Vamos fazer um povo só e a igreja não pode ser racista. A igreja tem que ser um campo aberto, onde as pessoas que têm sede possam vir e beber, né? Vamos juntos. Muito bom. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Joana. Eu estou muito orgulhoso da gente ter feito esse encontro, de vocês terem ajudado a gente a ver as coisas, né? Eu queria muito que fosse do jeito que foi, o homem e a mulher. Os dois são pessoas muito experientes, vividas, são militantes de muitos anos nessa causa e eu espero que vocês em casa, no trabalho, onde vocês estiverem, vocês tenham gostado bastante. Então, que fique no nosso coração que ambos falaram. Somos um povo só, unidos por um único batismo, chamados pelo mesmo Espírito Santo e vamos viver todos eternamente debaixo da luz do mesmo Deus. Então, que a gente já comece aqui na terra essa integração e que haja boa vontade no nosso coração para a gente poder andar junto de braço dado e com isso o Senhor Jesus olhar para a gente e dizer: eis aí o meu povo, do qual eu me orgulho e em quem tenho muito prazer. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe vocês nas suas lutas e vamos em frente. Deus abençoe a todos.